Estou muito honrado e feliz de estar aqui. E você, onde é que você está? Né, a ideia de parar para pensar onde a gente está numa perspectiva de discernimento espiritual, de crescimento, de maturidade, tem tudo a ver com o que o pastor Max começou a falar aqui nos avisos dessa manhã e com a realidade do nosso planeta, da nossa terra, que Deus nos entregou e a gente vê que caminha para a volta do Senhor mesmo, porque os dias são maus. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Voltem-se para mim de todo o coração. Se você pegou um esboço, esse papelzinho azul, tem aí no começo, lá em cima. Voltem-se para mim de todo o coração. Porque a gente, no contexto de qualquer situação, mas em especial hoje, que temos tantas responsabilidades e possibilidades de distração, tende a voltar para si mesmo, para os outros, para atividades no mundo inteiro. Mas o Senhor espera que eu e você possamos voltar os nossos olhos, o nosso coração para Ele. A gente tem algumas fotos aí, eu queria repartir com você, né, as fotos, como é que está o nosso planeta. Às vezes a gente fala, e o pessoal que ficou aí de jejum de TV, redes sociais, tem a impressão de que as coisas são ruins, mas nem tanto. A gente teve uma situação complicada nessa semana, inclusive passou na TV a decapitação de um jornalista. Né? A gente ia caminhando para um nível de violência tão grande na TV que a gente viu um jornalista sendo decapitado ao vivo no mundo todo. Algumas pessoas viram e isso foi reproduzido. Depois a gente teve também essa situação do jihad lá no Iraque, né, e um Estado Islâmico no Irã também, enterrando pessoas vivas. Tem a situação de Gaza, nossos pastores estiveram lá, né, e tivemos também a tragédia na Ucrânia. A gente experimenta isso aí na Ucrânia e a Rússia, né? Muitas pessoas morreram ali por causa de briga territorial. Eu, quando estudei geografia para valer há uns 10, 12 anos atrás, eu imaginava que nunca mais ia haver uma guerra por território no planeta. Né? O mundo está demarcado, essas questões de fronteira acabaram. Estamos aí, ó, Rússia e Ucrânia, por causa de espaço territorial. A gente teve também recente a morte do candidato à presidência da República, né, o Eduardo Campos, num acidente aéreo, de uma forma bastante trágica. Né? Aparece gente com teoria da conspiração de tudo que é lado, mas o fato é esse aqui, ó. Um filho chorando mais uma vez por algo inesperado. Independente do que você crê ou não, é um fato. Mais uma tragédia. E elas se acumulam e se aglomeram nesse tempo no nosso país e no planeta. Toda hora a gente fica chocado com uma situação difícil. E se deixar, os valores da iniquidade, da indiferença, eles começam a conquistar o nosso coração e a gente vai tocando isso e a nossa vida como se não tivesse nada a ver com a gente. Essa ação de Existe Amor em São Paulo, eu não participei daqui do Existe Amor em São Paulo, mas participei em São José, como reflexo do que aconteceu aqui. E o interessante, você que não ia participar, eu estou te desafiando a participar, porque você vai entender como existe amor em você, uma quantidade de amor que você não imaginava. Nós somos levados, muitas vezes, a diminuir a nossa compaixão pelas pessoas por conta de tocar o dia a dia. Você vai dando pitadinhas de indiferença para as notícias difíceis, para não parar, porque tem que entregar o relatório, porque tem que bater a meta, sabe? E aí eu fico lembrando de Jesus. Jesus está indo para um lugar, aí vem uma multidão, e sentiu compaixão da multidão, e foi ali atrás da multidão. Jesus está descendo num lugar do barco, e vai numa direção, e vem na direção dele um endemoniado, e aí Jesus vai e liberta aquela pessoa. Jesus não desviaria dos problemas. A gente não deve fazer a mesma coisa. A maturidade é algo que evidencia isso. Onde é que você está?
onde está o seu coração no meio dessa história toda. Tem um texto muito conhecido de alguns, mas eu queria ler com você de novo João 12, de 1 a 8. Fala de Maria, Marta, Lázaro. E é um texto que os teólogos gostam muito, porque ele está retratado no Evangelho de João, mas também está nos outros evangelhos, chamados lá sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que contam a história mais ou menos do mesmo jeito. Esse texto está em tudo que é evangelho. 12, de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, um alabastro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava retirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Lá em Marcos, como eu disse, o texto é retratado da seguinte forma. Marcos 14, 4 e 5. Ela quebrou um frasco de alabastro, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Sabe, eu não sei se as pessoas vão te entender, não. E eu não acho que você pode ser freado por gente que vai te compreender também. Não quero ser guiado por isso. Mas assim, as pessoas sabem na ponta da língua quando custa a sua oferta. Eu ofertei um negócio. Mas isso custa tanto. Os caras sabem. Se você der uma bala, ele sabe, mas uma bala custa 20 centavos, essa bala é top. As pessoas se metem tanto na vida umas das outras, para poder julgar o seu comportamento, que elas não entendem a ação. Isso vai criando tesouro, sabe? Vai entesourando mesmo. Como assim? Judas tinha um tesouro de tanta coisa que ele desviava. Maria tinha outro. Sabe, eu quero que você entenda onde é que você está. Seu coração é mais parecido com o de Judas, que tem na ponta da língua quanto custa cada coisa e os centavos? Ou você derrama o perfume aos pés de Jesus toda vez que ele fica perto de você, porque você o ama, o adora e está afim? É igual essa igreja aqui. Eu não sei quanto custam as coisas do dia a dia da igreja. Talvez alguns saibam. Mas não sei se você passa por aqui, às vezes você sente vontade de ofertar um negócio. Como é que é seu coração? Você pega logo um negócio ou você faz a conta? Porque tem gente que entrega na marra, mas depois de fazer muita conta. Eu estou querendo que você entenda que profundidade mesmo, intimidade com Deus, que seu nível de discernimento seja outro. Você percebe e responde logo. Quando eu falei de tesouro, eu lembrei você daquela passagem. Pois onde tiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Lucas 12, 34, tem em Mateus também. Mas assim, eu quero que você entenda esse texto ao contrário. Assim, ó. Esse texto deixa claro que a gente tem tesouro sempre. Tem tesouro sempre. O ser humano, o cidadão, que tem um mínimo de consciência, ele junta um tesouro em algum lugar. Você fala com uma criancinha, vá lá mexer nos brinquedos dela para você ver. Pega a caixa de brinquedo e joga pela janela. É o tesouro, cara. É o tesouro da criança. Os brinquedos. Tem pessoas que entesouram o próprio carro. O carro é mais cheiroso do que ele. Difícil.
Você entende que aqui não é uma questão de ter tesouro ou não, é só de onde é que está o seu tesouro? Você tem tesouro, faz a transferência. Daqui, das coisas daqui, transfere. E as pessoas que eu tenho visto fazer isso, esse tipo de transferência, gente que tinha bons tesouros até, aos olhos dos homens por aqui, e foi entesourando no céu, as pessoas continuam prósperas. Eu nunca vi alguém que era muito bem de vida, e se converteu e começou a ofertar mais e mais, passar necessidade. Não vi, não. Mas eu tenho certeza também que se passar necessidade, vai passar necessidade de boa. Porque não depende mais do dinheiro. O tesouro está em outro lugar. Às vezes a sua ansiedade tem a ver com o seu tesouro. Onde é que está seu coração? Onde você está? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Deus tem uma chamada pessoal para cada um de vocês hoje. Eu não consigo acreditar que Jesus falava para a multidão de forma genérica. Desde criança, eu ouvi isso, sei lá, um dia, Jesus fala para cada um da multidão. Acho que foi uma tiazinha na classe da escola dominical, e aquilo fez tanto sentido para mim, porque como é que eu estava na igreja, moleque, minha vida era jogar videogame, jogar bola na rua, e eu saí impactado pela palavra de Deus, do mesmo jeito que a tiazinha ultra aposentada, que a vida dela era crochê e fazer biscoito. Só se Jesus falasse com um fone de ouvido ali, tipo tradução simultânea. Jesus é assim, cara. Eu estou aqui falando para você e Ele está traduzindo na sua realidade, dependendo da sua casa, do seu carro, da sua vida, da sua família. Nossa, o pastor, ele é de Deus mesmo. Aquele ali, não sou eu não, a palavra de Deus tem esse poder. E aliás, no dia de hoje, se você lê um pouco a Bíblia hoje, você vai ler a Bíblia bastante. Porque não tem nada que um homem, por mais preparado que ele seja, possa falar melhor do que a palavra de Deus. O pastor Max é profeta nessa casa. Aleluia. Glória a Deus pela vida dele. Mas ele não vai dizer nada melhor que a Bíblia. Você tem essa convicção? Não tem, gente. Ele pode até dizer algo que vai te ajudar a entender melhor a Bíblia. Aliás, é para isso que os pastores e líderes são colocados na nossa vida, para ajudar a gente a ouvir a palavra de Deus de forma mais eficiente, mais efetiva. Mas não tem como, cara. Vamos mais de Bíblia aqui. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, o que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Seu coração está aflito? Deus não mora nesse lugar, parede. Deus mora aqui, ó. Deus mora aqui. Você tem essa compreensão? Deus decidiu, ao invés de morar em templos feios ou maravilhosos, construídos por mãos humanas, Deus decidiu morar em você. Em você, cara. Deus está no trono dele em santidade, mas ele também está aqui, ó. Aqui. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 19. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Se você anda na igreja há pouco tempo, não tem muita familiaridade, é um lugar meio difícil de achar mesmo. Procura no índice. Só aprende a ler a Bíblia quem lê bastante. Procura no índice. Não tem vergonha não, cara. Eu conheço muita gente que ficou com vergonha de procurar no índice, aí não leu a Bíblia. Ué, não chamou, não lê, procura aí, eu te espero, tranquilo. A gente tem tempo para você olhar no índice. Mas toda vez que fizer uma referência a um texto maior, então confere. Tem gente que tem a Bíblia no celular, pode pôr em ordem alfabética, que é mais fácil de achar Joel. Mas para aqueles que têm uma facilidade, aí está lá no finalzinho do Velho Testamento, antes do livro do profeta Miqueias. Um pouquinho antes. Vamos juntos à leitura. Joel 2, de 12 a 19.
Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembléia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembléia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Quero orar com você mais uma vez. Pai, nós sabemos que a Tua palavra aqui é poderosa, viva e suficiente para transformar a nossa vida, Senhor. Nós cremos, Deus, que ela é capaz de penetrar mesmo na divisão de alma, de espírito e identificar os pensamentos e intenções do coração, mas não é à toa, é para que isso nos faça mais parecidos contigo, porque ela é poderosa sim, Deus. Então que ela tenha raízes profundas na nossa vida nessa manhã, e o Teu Espírito Santo complete aquilo que se começou quando a gente chegou por aquela porta, e que nós saímos aqui realmente transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Primeira coisa, se você quer mudar o seu nível, retorne para perto de Deus. Você quer passar de fase, subir de nível, ou aumentar sua profundidade, retorne para perto de Deus. É o versículo, o primeiro que eu li aqui. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aí como é que você faz para voltar? Isso mesmo, jejum, lamento e pranto. Você se consagra, você se arrepende, e você tem um sentimento transformado. É óbvio que o jejum não vai mudar a Deus. E alguns dos cansados de igreja, dos super teólogos da internet, vão para lá bradar contra o jejum. Eu fico indignado, não adianta. Olha, eu já tentei ter um pouquinho mais de compaixão e ficar quieto em relação a essas pessoas. E eu não quero nem falar nome de ninguém, mas assim, numa boa, a pessoa que vai para a internet para falar mal de jejum e oração, ela está falando mal da Bíblia. Em vez de ajudar as pessoas que têm menos compreensão, é até bom falar menos, para ficar bem claro que eu não sou ninguém aqui e que esses caras também deviam se preocupar com quem fala menos, tá? Mas assim, eles prestam um desserviço ao Evangelho quando vão anunciar que o jejum é uma prática do Antigo Testamento. Então Jesus, o apóstolo Paulo, os discípulos, eles estavam o quê? Brincando de casinha? Jesus, 40 dias no deserto. Ah não, Jesus ficou de brincadeira no deserto. Dá licença, cara. Então por que Jesus, antes de ensinar a orar, ele ensina a jejuar em Mateus 6? Abre Mateus 6 lá que você vai ver como é que faz jejum. Lava o rosto. Até essa preocupação tem, porque o povo usa tudo para aparecer. Jesus ensina a gente a orar, mas antes de ensinar a orar, Pai Nosso, bonitinho, ele diz assim, ó, primeiro então, vamos aprender a jejuar, vamos aprender a doar o nosso. Não vai ficar orando à toa, repetindo, como se pelo mundo falar seriam ouvidos, não. Aí depois de tudo isso, se diz assim, lá em Mateus 6,8, mas vocês vão orar assim, Pai Nosso. Aí começa. Jesus ensinava as pessoas a jejuar.
Quem você acha que você é para viver uma vida parecida com a de Jesus sem jejum? Sem lamento, sem arrependimento, sem chorar, sem sentir. Se o cara não chora nem na presença de Deus, vai chorar na presença do diabo, tá? Não sou eu que quero profetizar a maldade, não. É uma conclusão lógica. Uma conclusão lógica. Tortura, né? Tem gente que resiste à tortura. Eu fui militar, conheci algumas pessoas que resistem à tortura. Resistiram, inclusive. Tortura de treinamento, mas tortura. Os caras choram, gente. Dói. Dor física. Às vezes dor emocional. Chora. Agora você imagina a pessoa que decidiu não andar com Deus, não chorar diante de Deus. Às vezes tem que chorar na presença dos homens. Do chefe, do cobrador. Que dirá depois. Se arrepende aí, cara. Sabe? Tem tudo a ver. É interessante sobre jejum, Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Oh Deus! Não desprezarás. É assim que diz o salmista. Você acha que o coração dele está de boa quando ele escreve um negócio desse? Está ali, ó. Parece que chamaram uma equipe inteira de sapateado para cima do coração dele. E aí ele diz, ó, ele sabe que o que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Mas ele vai mais além. Seu espírito vai ser quebrantado se o seu coração estiver apertado mesmo. Você escuta um testemunho desse aqui, de Deus virando jogo numa família, e você, daí, velho, isso aí tem toda hora, até na televisão tem esses negócios. Dá licença, gente. Cuidado com o seu coração. Aliás, é a segunda coisa, você quer ter um pouquinho mais de profundidade? Quer fazer a diferença? Quebrante o seu coração. Quebrante o seu coração. O profeta Joel brada e anuncia: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Era comum. Rasgava o pano lá, jogava um pano de saco em cima, saía por aí. Não é só chorar no miguezinho, não. A mulherada tem mais essa facilidade, né? Tem uma mulherada que manipula. Chora. Rasga o coração, cara. Rasga o seu coração. Sabe, se você não mudar de dentro para fora, não vai mudar. Ou não vai mudar por fora. Mesmo. Você só vai ser um artista. Se não começar a mudar de dentro, não vai mudar fora, não. Até porque Jesus está dentro de você e não fora, né? O Espírito Santo está aí dentro. É o que se espera de quem diz crente, cristão, seguidor de Jesus. Você entende? Que Jesus precisa produzir em você alguma coisa de diferença? Ou de diferente? Conversão é sempre de dentro para fora. Encher-se do Espírito é de dentro para fora. Avivamento é de dentro para fora. Permanecer na palavra de Deus é de dentro para fora. Não adianta ganhar uma cidade e perder a sua vida. Sabe por que esse versículo é assim? Porque é possível fazer isso. Palestrar sobre a palavra de Deus não vai mudar a vida de ninguém. Ou de ninguém que dá essa palestra. Vim aqui e falar por falar, não muda a vida, não muda a minha vida, não. Agora, está mudando minha vida aqui, porque eu não vim aqui só para dar palestra. Já começa por aí. Deus está falando comigo agora. Eu tenho resoluções na minha vida que eu preciso sair daquela porta ali para fazer. Elas já estão martelando na minha cabeça.
tudo que você precisa fazer, ou tudo que você precisa, está dentro de você. É preciso apenas chamar para fora. Sabe, às vezes, você recebe uma visita, ou a sua família recebe uma visita. Normalmente essa visita é recebida na sala. Tudo dentro de casa. Meus pais são extremamente hospitaleiros. Aprendi um pouco da minha hospitalidade em casa. Às vezes, principalmente na minha adolescência, eu achava que eles eram hospitaleiros demais. Toda hora um missionário, toda hora um irmãozinho, um crente de não sei onde. Aqui essa pessoa, a pessoa do infinito e além, vai para onde? Para far away. E passou lá em casa. Eu não entendia direito, eu falava, gente, tem que acordar cedo ainda, sair da minha cama para dormir um missionário. Vocês não têm ideia como isso é bom. Saber que eu hospedei pessoas que estão por aí, cara. Tem uma pessoa que minha mãe se corresponde com ela ainda, que até hoje, os e-mails da minha mãe para ela são em código, porque ela mora num país perseguido. Então, assim, como é que estão as coisas do papai? O papai vai muito bem, ele tem mandado recursos, tem mandado outros irmãos para mim, e tal. A mulher tem outro nome, pra você ter uma ideia, o nome dessa pessoa é um, e lá nesse país é outro. A gente viu essa moça chegar lá em casa. Mas sabe, minha mãe muitas vezes recebia essa pessoa em casa, ou as visitas chegam na sua casa e fica na sala. Às vezes você vai e se tranca no quarto. Você entende como dá para o Espírito Santo morar dentro de você e não fazer diferença nenhuma? É assim. O Espírito Santo está num cômodo e você está no outro. Está dentro de você, mas faz diferença. Como é que o Espírito Santo está numa pessoa e faz diferença nenhuma? É assim, gente. O Espírito Santo está na cozinha. Eu vou fazer aquele rango pesado e tal. O almoço está chegando. Vamos que vamos. Você corre. Hoje vou tomar só um suquinho. Não quer o que o Espírito Santo tem para você dentro de casa, dentro da mesma casa. É assim dentro de você. Você é casa, mas se você foge do encontro que Jesus, que o Espírito Santo marca com você, você não acha. É por isso que lá naquele texto que eu falei de ensinar a orar, Jesus fala assim, você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vem em secreto te responderá. Ou te recompensará. Não é só um lugar físico, não, gente. Tem uns religiosos que tem um cantinho de oração, sempre não orar dali, não adianta. Se não tiver duas músicas do Fred Arraes, uma do Cirilo, o Espírito Santo não chega. Gente. O que você está pensando que você está pensando? Isso não se alimenta. Se você quiser anotar, é para preencher aí. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? O Espírito Santo faz um preparado sensacional e nada. Varre o seu HD, que é a sua mente, a sua memória, a sua capacidade de armazenar, e não acha nada além de João 3,16 e do Salmo 23. E aí, quando alguém pergunta o porquê da sua alegria, o porquê da sua esperança, não sai nada. Anda no meu carro aqui, ó. Lembra? Onde está o tesouro? Cadê o tesouro? Você mostra para as pessoas o seu tesouro. É por isso que as pessoas esbarram com quem é de Jesus e veem logo Jesus. Porque o tesouro está no céu. Por que você está sentindo o que você está sentindo? Porque às vezes nem o Salmo 23 é suficiente para você. O Senhor é o seu pastor. Mas está faltando alguma coisa. Ansiedade. Tira dele, Jesus. Você entende? Às vezes você está sentindo o que você está sentindo porque não acredita na Bíblia, falta fé mesmo. Se o Senhor é seu pastor e nada vai faltar, e você começa a duvidar dessa frase, ou Deus não é Deus Todo-Poderoso, é uma hipótese. Ou Ele não é seu pastor, também é outra hipótese. Ou você não entendeu nada mesmo. O Salmo 23 do ansioso é assim. O Senhor é meu pastor, mas está faltando alguma coisa.
E vai além. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Eu não sei como é que anda a sua conta bancária. Eu não sei quanto você está gastando em quê. Mas você sabe. Eu não sei quando anda a sua conta virtual. Eu não sei onde é que você está logando. E para quê? Pare para ver quanto do seu tempo é investido no seu crescimento espiritual, no crescimento de outras pessoas. Você entende por que às vezes você fica reclamando que essa igreja tem muito treinamento? Primeiro que a gente passou no JMR. A reclamação sumiu da sua vida. Amém? Amém. Gente, sobre o JMR, deixa eu dar um testemunho para você aqui. A gente fez um pouco antes. Na segunda-feira, logo depois do começo do JMR, eu reclamei mais do que eu reclamei na minha vida nos últimos 5 anos. A Natália está do meu lado. Estava do meu lado na ida, na volta. Reclamei, tomei 28 fechadas na Dutra, reclamei em 30, né? Inventei umas que o cara não fechou. E aí, na volta também, né, esposa? A esposa não podia falar no começo, não, ela deixa eu falar na volta. Na volta, de agora tinha injetado o tratamento, depois de passar o dia inteiro do meu lado, ela dizia assim, você está vendo como esse negócio é espiritual? Eu falei, que negócio? Esse negócio de reclamar. Você estava tão de boa, tanto tempo na sua vida, nunca mais lutou com isso. Aí você se posiciona, prega, e reclama mais do que nunca, desde que eu ando com você. Aí eu, Jesus, eu estou viajando aqui. Pedi perdão ao meu JMR, comecei de novo na terça, entreguei meu jejum final só depois. Porque aquele dia foi uma vergonha. O que você está fazendo? O que você está falando? Você é o que pensa, sente, fala e faz, tá? Não adianta, não. O legal sobre isso tudo é que Deus, que é seu Pai, é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Deus é amor e não castiga o servo arrependido. Deus é amor. Tem muita gente com dificuldade de entender isso. Por isso que o evangelho às vezes não avança. Porque tem gente que pega mal com o fato de Deus ser amor. Queria que Deus fosse um pouquinho mais cruel. Isso é autojustiça. Você acha que você sabe mais do que é justo do que o próprio Deus. Sabe de nada. Terceira coisa, você quer mudar de nível mesmo, quer ter profundidade na sua vida cristã, oferte sempre em adoração ao Senhor. Oferte sempre em adoração. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor. É interessante que o arrependimento, ele traz para a gente uma condição de promessa, de compromisso. Você se arrepende, você fala, nunca mais, eu quero fazer isso. E aí você se posiciona diante de Deus e nunca mais faz mesmo. E aí oferta a Deus, porque Deus te ajudou a nunca mais fazer aquilo lá. É possível ofertar a Deus sem adoração? Opa! Também é possível adorar a Deus sem ofertar nada. Mas existe uma completude nessa questão. De ofertar e adorar. Entender como é bom fazer isso. Você quer ser abençoado de verdade? Viva com alegria e oferte com fé. Até os mal intencionados entenderam isso. E ficam tentando fazer da igreja uma bolsa de valores. Mas é porque Deus é bom. Quando os caras fizeram isso com fé e isso deu certo, aí eles ficam repetindo isso em tudo que é canto. Olha, dê um caminhão de dinheiro que Deus vai te dar 2. E aí a pessoa ela vem querendo dar um caminhão de dinheiro, esperando o segundo, pega mal, que Deus dá só 1. E olha lá. Para de fazer da igreja também a bolsa de valores, de Deus um investimento, até porque a bolsa de valores quebra, tá?
A humanidade já passou por isso. Algumas igrejas, alguns dos nossos irmãos se aglomeram em torno da igreja que tem que fazer você ficar rico. Eles zoam o conceito de prosperidade e às vezes até o nome do Senhor é envergonhado. Mas você está numa igreja em que os dízimos, as ofertas, eles estão aqui, ó. Estão lá fora e estão aí. Vocês, alguns de vocês são frutos de ações de investimento na própria membresia da igreja. Na ação de Existe Amor, vão meter a mão no bolso para comprar um negocinho ou outro ali, velho. Sabe? Quando você oferta com alegria, está feito já. Deus aqui te dá mais porque Ele é espetacular. Não é que você vai ofertar a Deus esperando, fazendo conta. Não, gente. Eu tenho tanta história nessa área, mas eu vou contar uma recente aí. Né, lindinha? Tratamento da gente e tal. Nath lutando aí. Na época ainda lutava, agora já vencemos. E aí, um dia, tinha algumas contas para pagar. O mês acaba antes, né? O dinheiro acaba antes do mês, às vezes. E ela parou assim e falou, ó, tem as contas, tem isso, tem aquilo outro e tal, não sei o que lá. Aí eu olhei e falei, Natália, na moral, Jeová Jireh, eu vou tomar banho. Eu bati a porta do quarto, tipo assim, falou, e eu falei, na boa, Jeová Jireh, Deus proverá. Você que não conhece, assim, Deus proverá, Deus tem. Eu fui tomar banho. Aí, levei o bendito do iPad, ou ficou na sala, sei lá. Eu sei que não, no caminho de tomar banho eu chequei um e-mail. Olhei o e-mail, fiquei quietinho, fui tomar meu banho. Voltei, eu cheguei lá, mostrei só o e-mail para elas. Eu recebi um e-mail de um dinheiro que a pessoa mandou e-mail, olha, vai entrar essa oferta nesse valor e tal, pá. Não acho que vai ter mais, é essa aqui, ponto. Mas está resolvido. Não é só o que a gente tem para dizer e tal. Resolveu. Natália nem sabia. Falei, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Lembra do Deus do Salmo 23? Ele tem um compromisso com você. Você não vai ter falta de nada. Por isso que a gente oferta com alegria. Se você não tiver com alegria no coração, peça a Deus para te dar. Mas não deixe de participar e adorar a Deus com sua oferta. Quarta coisa, entregue seu voto de jejum ao Senhor. Entregue seu voto de jejum ao Senhor. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, o versículo 15. Qual foi o seu último jejum? Você estava nessa com a igreja? Não estava. Faz um outro. Eu já fiz jejum do nada. Do nada não, né? Do Espírito. Na época eu achava que era do nada. Aí, mas é verdade. Eu falei, acho que hoje eu vou fazer um jejum aí. Comecei, você acorda, lê a Bíblia. Marcão, você é galáctico dos céus. E aí fiz o jejum. Presta atenção. Fiz o jejum num dia de semana, não tinha preparação para nada, não ia ter acampamento, não ia ter retiro, não ia ter nada, só fiz o jejum. Aí não comi, tomei água. Na hora do almoço, gente, vamos almoçar, galera. Não, vou ler minha Bíblia, toquei meu dia. No final do dia teve um culto na igreja. Estou lá, Deus abençoe e tal. Aí estou saindo, passando no pátio. Irmão, vem aqui, por favor. Tem uma moça passando mal ali, mas a gente acha que é espiritual. Aí eu entrei e está lá a mulher. Endemoniadaça, ultra. O povo lá orando e tal. Aí eu, poucos segundos, em nome de Jesus. Nem gritei, não nada. Em nome de Jesus, sai.
Voltou a moça, falei, oi moça, qual é o seu nome? Declara aí Jesus, fiz oração com ela, estava tudo bem. Não estou falando isso para me vangloriar, não. Mas tem um texto que diz assim, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Ah, essa caça só sai com jejum e oração. Eu não sou mais do que nenhum daqueles irmãos que estavam ali. Pelo contrário, aquela moça precisou passar por um processo grande de libertação. Mas se Deus mandou você jejuar, cara, só obedece. Só obedece. Eu nunca conheci ninguém que fez um jejum e saiu de lá sem uma experiência de transformação. Muda o jejum, muda a gente, não muda Deus. Claro que não vai mudar Deus. É óbvio que o jejum não vai mudar Deus. Tem gente que acha que o jejum é para converter a mão do Senhor a si próprio. Deus está com o braço lá e você... Não estou jejuando. Vai virar o braço de Deus para... Não, gente. Você quer ser mais íntimo de Deus? Quer ter mais profundidade na palavra? Faça votos de jejum ao Senhor. Entrega a Ele. Oferta a Ele. Ele vai entender. 5. Influencie os seus para o retorno à santidade. Influencie os seus. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar seus aposentos. Os recém-casados são os mais focados, né? O cara recém-casado, ele está focado. Tem uma missão. Verdade. Lá na lei, tem até um versículo em Deuteronômio que diz que não é para ir à guerra, nem ser chamado ao serviço público por 1 ano. Para que faça feliz sua mulher. O texto é assim, tá? Recém-casado. Então você está focado aí. Mas quando tiver uma convocação, um jejum, você está junto. Sabe? Arrasta todo mundo que você conhece para crescer junto com você. Você não tem nada melhor a oferecer do que Jesus Cristo. Então você traz todo mundo para Jesus mesmo. Não se incomoda, não. Eu tenho alguns parentes que moram aqui em São Paulo. Eu insisti até ontem de madrugada para eles estarem aqui. Eles não vieram, mas eu estou em paz. Eu vou insistir mais da próxima vez. Chego mais cedo, passo na casa deles e arrasto até aqui. Eu não tenho como influenciar os meus de outro jeito. Eu não tenho nada melhor para oferecer do que Jesus. Direito, Jesus de verdade. Sabe, não é que as pessoas não conhecem Jesus. As pessoas conhecem esse rascunho de Jesus. Você acha que uma pessoa da sua rua nunca ouviu falar da palavra Jesus? No Brasil, de hoje, urbano, é quase impossível. Agora, esse Jesus da televisão é o seu? Não é. Normalmente não é. Esse Jesus que os caras vendem aí é o seu? Não é. Mas a responsa é nossa. A culpa é nossa. Esses caras têm mais espaço na mídia do que a gente. Porque a gente não quer conquistar tudo. Influencie os seus. Tem alguns amigos que voltaram para a igreja, que voltaram para Jesus, com a seguinte frase para mim: eu já tinha largado mão dos caras há muito tempo. Eu lá no sul, negão, jogando bola, me lembrava de você, depois do futebol, me chamando para ir para a igreja. Eu jogava um futebol, falava, essa hora, acabava o futebol, essa hora o negão ia me chamar para ir na igreja. Era um cara que eu já tinha parado de andar junto. O cara começou a se envolver com droga, quase foi expulso da vila militar onde a gente morava. O pai dele teve que ser transferido por causa dele. Eu também não tinha muito mais a oferecer, não, da minha vida. Meu testemunho pessoal era bem caidinho também. Mas ele lembrou que eu queria oferecer o melhor para ele. Jesus. Você não tem nada melhor que Jesus para oferecer, não. Sua casa pode ser espetacular. Seu carro sensacional. Sua comida de parar o trânsito. Jesus é melhor. Influencie os seus.
De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença. Você tem que jogar essa pessoa no tanque de Betesda. Taca seu parente lá. E quando ele estiver lá dentro, aí você viu como era bom? Arrasta a pessoa para cá, a contragosto. 6. Interceda. Interceda. Pelo povo de Deus enquanto é tempo. Forte isso. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem. Entrem o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Você tem chorado e orado pela sua igreja, tem orado pelo seu povo, por essa igreja. Quando você enxerga essas cadeiras vazias, você sente que podia ter trazido mais uma. É isso que a gente tem que sentir. Você que vinha na igreja já, desde o comecinho, às vezes você é tentado a achar que esse lugar está cheio. Está vazio. Enquanto tiver uma cadeira, ele está vazio. Enquanto tiver espaço na lateral, está vazio. Ore por isso. Eu sei que o pastor dessa igreja faz isso. Ele acha legal que você está aqui. Mas ele olha para esse lugar e ainda vê lugares vazios. Vê espaço. Cabe mais gente. Cabe mais um. Você é daqui também. Aqui é sua casa. Essa igreja não pode ser objeto de chacota e zombaria. Esse lugar aqui foi aberto para honrar e glorificar o nome de Jesus. E ele tem que encher. Para que dentro de pouco tempo não caiba também e vire outro problema, outra campanha de oração. Os gente desesperada. Eu quero ver vocês desesperados. Ora por nós. A gente não cabe mais lá na Barra Funda, naquele lugar. A gente vai ter que ir em outro lugar na Barra Funda, maior ainda. Sei lá onde vocês vão. Mas antes do céu, vocês vão crescer e não caber aqui, em nome de Jesus. Ore por isso. Porque quando você ora, Deus trabalha. Em Isaías 64:4 diz assim: Deus trabalha. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor tem para aqueles que nele esperam. Nosso Deus trabalha. O texto fala, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você estiver cheio de opinião, cheio de ideia, cheio de preferência, é cheio demais para estar cheio do Espírito. Só isso. No começo do texto eu li uma história que a mulher derramou um perfume sobre Cristo. O que eu quero que você faça nessa manhã é que você derrame sobre você o perfume de Cristo. Que o inimigo das nossas almas passe longe. Que ele não aguenta. Esse cheiro de Jesus aqui. Passa batido, corre. De tão impregnado pela palavra de Deus. Sabe, quando você for mais profundo, você vai conseguir experimentar o que Deus tem de verdade para você. Deixa de ser um espelho d'água. Sabe o que é um espelho d'água? É aquele pouquinho de água que tem na frente de alguns lugares bonitos. É água beça. Mas você leva uma criancinha lá, a criancinha não consegue nadar. Não dá nem para uma criança se divertir. É só para aparecer. Alguns dos nossos irmãos e nós somos tentados a viver dessa forma, largos, aumentando a nossa influência, sem ter profundidade. Deus nos livre de ser assim. Eu quero ser profundo, quero ter nível, as pessoas poderem ter profundidade, sabe? Um espelho d'água não salvaria as pessoas como salvou o rio Hudson. Lembra do piloto que pousou no rio Hudson em Nova York? Se aquilo fosse um espelho d'água, tinha morrido todo mundo. Do seu interior fluirão rios de água viva.
Jesus disse isso para uma mulher, mas está dizendo isso para você hoje. Do seu interior fluirão rios de água viva. No fim desse texto, depois de mostrar arrependimento, choro, jejum, lamento, então o Senhor mostrou zelo por sua terra, zelo pela Barra Funda, zelo pela sua casa. E teve piedade do seu povo, nós. O Senhor respondeu ao seu povo dizendo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria das nações. Você que está anotando, você pode anotar. O trigo é o sustento. Sustento. Deus é o mesmo. Ele não deixou faltar para aquela viuvinha das 2 moedas. Não deixou faltar para o pastorzinho do Salmo 23. Ele virou rei. O vinho é a alegria evidente no coração daqueles que às vezes choram para ir trabalhar, choram pelos seus que não estão na igreja ainda, mas existe uma alegria que enche o nosso coração de esperança, porque nós temos cura e temos unção representados no azeite. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Você crê na palavra que foi liberada sobre a sua vida? Então pode ligar o seu cronômetro que a sua vitória está chegando. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele vai completar o que começou. Quero que você feche seus olhos um pouquinho antes de eu descer.